Buenos días con todos, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la conferencia virtual denominado Control Microbiológico de Componentes Protésicos de Implantes, por encargo de nuestro señor decano, el doctor Carlos Cava Verdiu. Les doy la cordial bienvenida a este curso de capacitación como parte del programa que ofrece el Comité de Capacitación Docente de nuestra querida facultad. Para esto estamos invitando a un querido amigo de nuestra casa de la San Martín de Porres, el doctor Fernando Luis Golar Cruz. Él es cirujano dentista de la Universidad Federal de Juiz de Fora en Minas Gerais. Él es también director del Departamento Académico del Centro Clínico de Investigación en Estomatología CLINES. Es especialista en prótesis dental por la ABO Minas Gerais. Tiene maestría en odontología clínica en prótesis y oclusión por la Universidad Federal de Juiz de Fora y es consultor científico del sistema Bionfor para implantes dentales, membrana de regeneración alúmina y agente antiséptico Progil. Y se desempeña en el área de prostodoncia y odontología. A la vez también de todo su larga experiencia y currículum, es un placer comentar que es también un amigo personal, no solamente mío, sino también de mi familia, y también es una grata persona a través de su linda familia allá en Brasil. Bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Fernando. Al final de la sesión, si tienen también consultas, las podemos direccionar a través del chat o a través de su participación, dependiendo de lo que mencione el ponente. Muchas gracias, doctor Fernando. Aquí le dejo la sesión. Gracias, gracias. Hola, buenos días a todos. Quería agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Agradecer en especial la invitación de la profesora Janet, del profesor Rafael. Já estuve por 2 veces na Universidade de San Martín de Porres e agora estou com esta conferência virtual. É grande honor para mim, me gusta muito, muitas graças, muito feliz de estar acá. Peço perdão pela minha linguagem espanhola, não é fluida, então falarei portunhol e hablarei despacio. Se tiveres alguma dúvida, pode interromper. Estou aqui para isso. Estou aqui para bate-papo. Não tem problema. Pode interromper, pode perguntar. Não tem problema. Muito prazer. Meu nome é Fernando Cruz. E faço parte do Centro de Investigação Clínica em Estomatologia. Nosso centro está ubicado em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Nosso centro é muito pequeno, mas temos parcerias com várias associações, com várias universidades ao redor do mundo. Incluso temos tipo de parceria com a Universidade de San Martín, porque publicamos já 2 trabalhos na boa revista de implantodontia de JOMI, International Journal of Maxillar Implants, é uma belíssima revista para implantodontia, e também tenho artigo publicado na revista Quiro, da Universidade de San Martín de Porres. É muito bem, Janet é coautora comigo. E como resultado dessas parcerias, hoje nosso centro tem mais de 160 publicações, entre livros, tema de regeneração, o segundo livro de regeneração no mundo, o primeiro é Daniel Buzer, segundo é isto que Generação Guiada Tecidual que estão mirando na página, e muitos mais artigos científicos em diversas revistas, JOMI, JPD, Triple O, Implant News, entre outras. E também temos alguns prêmios conquistados, incluindo o prêmio Raton, concedido pelo IADR, International Association for Dental Research. Bueno, depois dessa rápida apresentação de quem eu sou e de onde vengo,
eu quero falar assunto do dia a dia da clínica de vocês. Assunto que ainda molesta todos nós outros, todos, incluindo principalmente os implantodontistas. Quando se hace uma investigação em uma base de dados confiável, como por exemplo é PubMed, e usted hace uma investigação sobre a sobrevivência de los implantes, usted irá notar que para 5 anos de uso, a taxa de sucesso é próxima ou maior que 95% de sucesso. Isso é muito bueno, porque você tem segurança de oferecer este procedimento para tu paciente. É belo procedimento, excepcional procedimento para o paciente. Pero existem alguns fatores que podem aumentar ou abaixar essas taxas. O principal, o primeiro fator, não o principal, é o primeiro fator que hace nosotros perdemos los implantes somos nós, os cirurgianos. Se usted errar o tipo de implante, se usted errar o componente protésico, a posição do implante, usted irá perder o implante. Eles não dará certo, dura pouquito. Pero eu faço uma pequena broma, uma comparação, que fazer uma cirurgia de implante é como apuntar uma arma. Usted tem todo o tempo do mundo para apuntar uma arma, pero depois que usted puxar o gatilho, atirar, é uma vez só. Usted não tem volta, não envolve nada. Então, se tem alguma dúvida, llama o professor, tira sua dúvida e depois faz a cirurgia. Faz a cirurgia solo com certeza. Se não tem certeza, adia sua cirurgia, ok? Outro fator que hace você perder a perda de tu implante são os fatores biomecânicos. Se você tem algum contato prematuro no implante, seja ósseo integrado ou não, você perderá esse implante. Ocorre a perda de implante. Mas para isso, você faz os ajustes oclusales. Se o paciente faz apertamento, se o paciente faz bruxismo, a taxa de sucesso pode diminuir. Então, para isso, você faz vários tratamentos, como a férula oclusal, ajustes oclusal, entre outros. Você tem saída para isso. Outro fator são as moléstias sistêmicas. Por exemplo, o paciente que tem diabetes. Um exemplo, suas taxas metabólicas são diferentes do paciente normal. Pero se ele faz o tratamento com medicação e com uma dieta, suas taxas metabólicas são normais, então é paciente normal, como qualquer outro. Então, o índice de sucesso é o mesmo de los pacientes. Pero existe um fator, este sim, é mais importante. É o fator que mais faz nós perdermos nossos implantes dentais. Incluindo, é o mesmo fator que já matou todos nós seres humanos ao redor do mundo. É o fator que mais matou seres humanos ao redor do mundo. Alguém tem alguma ideia no chat? Pode falar. Alguém tem alguma ideia? Muitas pessoas falam que é arma de fogo. Não, não é arma de fogo. São as bactérias. As bactérias que fazem nós perdemos nos implantes. Por que as bactérias atuam em los implantes? O implante estándar, basicamente, se compreende em duas partes. O implante, propriamente dito, que tem orifício, agujero, funciona como uma hembra, e o componente protésico irá acoplar, irá atornilhar, roscado nesse implante. Então, para ter uma junção correta, você pode ter por percussão, como o sistema Bacon, ou então atornilhado, roscado, com os sistemas tradicionais. E para se ter uma completa adaptação de los componentes em lo implante, você tem que ter espaços vazios, tem que ter gretas para ter o acoplamento, o assentamento completo das peças. Se você mirar na tela,
tienes un tornillo indexado dentro del pilar. Observen las grietas, los espacios vacíos. O paciente tiene acceso a higienizar eso, a sanitizar eso. No tiene acceso. Entre lo pilar protésico y lo implante, o paciente no tiene acceso para sanitizar. Entonces, si usted tiene espacio vacío y el paciente no consegue higienizar, usted tiene acúmulo de bacteria, usted tiene crecimiento de biofilme, de biopelícula. Y si tiene biopelícula, usted irá a ter mucositis, adelante periimplantite y un poco más, infelizmente, una pérdida ósea vertical. Esta imagen no es muy bella y dói nosotros corazones, pero no es difícil de resolver eso. Si usted quiser, puedo hablar una otra vez sobre este asunto con membranas de regeneración para conseguir la reparación ósea en esos casos. Piensa conmigo, muchachos. ¿Los dientes pueden ter espacios vacíos? No, de jeito nenhum. Não pode. Se você tem algum erro, algum orifício no dente, você tem que restaurar, tem que obturar. Então, por que o implante que irá substituir o dente pode ter espaço vazio? Não, não pode. Os implantes não podem ter espaços vazios. Então, você tem que pensar maneiras de obturar esse implante. Obturar esse implante. Ok? Outro sinal clínico de la contaminación, el mal olor. A veces el paciente recibe una prótesis protocolo de Brennemark, 4 implantes y una prótesis total sobre los implantes. El primer momento, el paciente está muy feliz porque está hablando bien, está mastigando bien, ficou muy guapo, muy bien, pero algunos meses después el paciente vuelve en tu consultorio y habla, doctor, no me gusta mucho de esa prótesis, pues yo hago así, siento un mal olor, siento un gusto ruim. ¿Cómo hacer en ese caso? Usted retira la prótesis, protocolo, irá sanitizar con clorexidina, colocar en una bañera ultrasónica y después puede trocar los tornillos y volver a boca del paciente. Y usted irá cerrar con tornillo, teflón y resina. Después de algunos meses, el paciente vuelve con la misma queja de siempre, la misma reclamación de siempre. Está con mal olor. ¿Y ahí? ¿Cómo hace para resolver eso? Es una duda. Muchas personas no saben responder eso. Eu espero que até o final da aula possa ter ajudado vocês a poder resolver esse problema do dia a dia clínico. Por isso, abrir esta conferência falando que era um problema que molesta todos nós outros. Ok? Bueno, para evitar a contaminação, nós temos que entender como que ela ocorre. Ela ocorre basicamente em 2 fases. Na fase de osseointegração e na fase protésica. Na fase de osseointegração, você pode contaminar tu implante durante a cirurgia. Contaminou a cirurgia, contamina o implante. Simples. Então, você pode contaminar tu implante durante a cicatrização da ferida cirúrgica, da herida cirúrgica. Pois a sutura, principalmente, se essa sutura é multifilamentada, como algodão, seda, linho, catigu, algum hilo multifilamentado que irá comportar como uma mecha da vela. E a bactéria do lado de fora da boca irá penetrar dentro da herida cirúrgica. Observem esse caso que está na tela. Mira este caso. Usted tiene una pérdida ósea alrededor del implante. La primera pérdida próxima a los dientes, es una pérdida normal, es una pérdida fisiológica.
Es una readaptación del organismo para nuevo componente que es el implante. Eso es normal. Pero usted tiene una pérdida, 2, 3 roscados o roscas o hilo de lo implante, 2, 3 de un lado y 3 o 4 de otro lado. No, no es normal. No es normal esta pérdida. Esta pérdida acá es una pérdida. Deixa eu pegar uma caneta. Essa pérdida acá não é normal. Esta pérdida é patológica. Esta pérdida é fisiológica. Não tem problema. Ocorrerá com todos nós outros. Não é problema. Acá, esta pérdida não é normal. O que pode ter acontecido acá? Contaminou tu implante durante a cirurgia ou durante a cicatrização da ferida quirúrgica. Esse outro caso clínico, região posterior de mandíbula, paciente apresentou esse abscesso. Quando se hace uma sondagem, presença de secreção, e quando abrimos 3 implantes feitos no mesmo momento quirúrgico, pero solo no segundo implante usted tiene secreção. Como isso é possível? Usted hace na mesma cirurgia 3 implantes e solo lo segundo de contaminação. Como é possível? Aqui, los tapas de los implantes são hechos de titanio. O titanio, assim como outro qualquer metal, tem alto índice de expansão e contração térmica. Como arriba de los tapa implantes, temos uma encía muito delgada. Quando o paciente toma um cafezinho quente, caliente, e depois come alguma coisa gelada, como uma água helada, você tem choque térmico. Quando você come uma comida muito caliente e bebe uma coisa muito gelada, uma Inca Cola muito gelada, me gusta muito. Tecucho com Inca Cola, me gusta muito. Você hace o choque térmico. Então, você irá perder a pérdida de preload, da carga que você deu nesta tapa implante. Isso é muito fácil de resolver. Basta você retirar, sanitizar e volver ao local. Pero paciente voltou muito rápido para poder resolver esta situação. Se deixar adelante, você terá perimplantite e perderá hueso. Isso é malo. Outra fase que você pode ter a contaminação é a fase protésica. Independente do tipo de conexão, hexágono externo, hexágono interno ou conomorse. Sempre que você tem acoplamento, como hembra e macho, sempre que tem acoplamento, você tem espaços vazios, você tem grietas. Como nós podemos saber se existem alguma grieta? Eu posso pegar uma sonda exploradora e passar nesse movimento acá para ver se tem alguma grieta. E não tem grieta acá. Posso fazer uma radiografia para mirar se tem alguma mala adaptação. Não tem, está tudo muito belo. Pero nesta visualização não temos fenda, mas todos os implantes já estão com pérdida. Todos estão perdidos, todos. O que eu quero mostrar, mirar para vocês, é que esta avaliação não funciona. Por exemplo, acá temos um implante. Daqui abaixo é implante, daqui arriba é o pilar protégico. Observem a união de próteses com implante, com aumento de 50 vezes. Está muito belo, muito bem. Não tem fendas acá, não tem. Está muito belo, ok? Pero
se você aumentar tu visão para 1500 veces, você verá que alguns lugares o componente protésico não encosta em lo implante. E acá temos grietas, temos fendas. Ok, Fernando, você está me mostrando que aí tem uma grande fenda, uma grieta, mas isso está no meu dia a dia? Isso está no meu consultório, na minha clínica? Isso aparece na minha clínica? Para você compreender, existem vários artigos na literatura mostrando que se tiveres fendas menores do que 10 micrômetros, o que seriam 10 micrômetros? O fio de cabelo da nossa cabeça tem, em média, 50 micrômetros. Então, 10 micrômetros é 1/5 do fio de cabelo, do hilo de cabelo. 1/5 do hilo de cabelo. É suficiente para ter o fluxo de bactéria do meio bucal para o implante e do implante para o meio bucal. Simples. Um trabalho de Scarano avaliou por 16 anos quase 300 implantes e encontraram grietas em todos os implantes, pero nas próteses cementadas, as fendas, as grietas eram menores, porque o cimento preenche e sela as fendas. Então, as fendas são menores, 45 micrômetros, se você compara com as próteses atornilhadas. Pero mira esta imagem. A menor grieta que Scarano encontrou, 45 micrômetros, ele comparou com este ponto rojo, que é um eritrócito. O eritrócito, ele caminha com facilidade nesta grieta, ok? Não passa? Com facilidade? E por que o Scarano comparou esta grieta com um eritrócito? Que, dependendo das bactérias, elas podem ter de 0,2 a 5 micrômetros. E o eritrócito tem em torno de 7 micrômetros. Se o eritrócito passa com facilidade acá, por que as bactérias não irão passar? Sim, elas passam. E são muitas bactérias que irão passar. Mesmo com os sistemas cônicos, por exemplo, implante Conomorse, essas fendas diminuíram muito. 45, 50, 60, foram para próxima de 3. Diminuiu muito, muito bueno, pero ainda existe. Existem muitas bactérias menores do que 3 micrômetros. Então, parra muita bactéria, micobactéria, bactéria. E ainda tem outro fator. Todas essas pesquisas que eu estou mostrando para você, essas investigações foram feitas com os implantes estáticos, parados, em laboratório, às vezes em boca, colocando em algum líquido. Não foram trabalhos com implante na boca, trabalhando de maneira natural. Não foram. Quando os implantes estão na boca, eles recebem o quê? Carga. Eles têm carga. Você irá mastigar em cima dos implantes. Então, se você recebe uma carga, essa carga é axial ao implante, longo eixo do implante, é muito bueno, não tem problema. Pero se esta carga é oblíqua, é lateral ao implante, você tem um problema. Aliás, tem mais de um problema. Você pode quebrar o tornilho, sim. Pode quebrar o pilar, pode, sim, pero é muita força. Mas se você tem uma pequena força, uma força lateral ou uma força oblíqua atuando sobre o pilar, você tem outros dois problemas. Você irá aumentar as grietas, aumentar as fendas e também irá fazer o efeito de bombeo, de bombeamento. Imagina acá um implante, acá um pilar. Se você tem uma carga lateral, neste sentido, o pilar protético irá ser assim. E quando ele hace assim, você aumenta tu fenda
tu grieta y usted hace, aspira las bactérias ao redor do implante para dentro da luz dos implantes, do agujero do implante, orifício do implante. E aquelas bactérias irão crescer, irão formar biofilme. E depois, quando você remove a carga, o pilar vuelve para tu forma original, ele hace assim, ele sopra a bactéria que está crescendo dentro do implante para ao redor do implante. Por isso, quase todos os casos que têm mucositis e não tem intervenção, você evolui para periimplantite, por conta deste fenômeno de bombeio das bactérias ao redor do implante, sendo hexágono externo, hexágono interno ou conomorse. Existe vídeo em YouTube de autor se chama Ziprit e Colaboradores, onde ele mostra a marca do implante, o tipo de conexão do implante e quando hace uma carga lateral ou oblíqua, você tem aumento desta penda e tem o bombeio das bactérias. Este vídeo é grande, pero fiz pequeno corto para você mirar. Se queres saber mais, é só procurar no YouTube, Ziprit e Colaboradores. Mesmo com os implantes conomorse, que são os melhores, menor grieta, menor fenda, por exemplo, quando não estou em trabalho, quando você não tem força atuando sobre os implantes conomorse, você tem fendas próximas de zero, próximas a 3 a 5 micrômetros. Pero quando você faz uma força mastigatória, as mulheres entre 300 e 350 e os homens entre 400 e 450. Você tem gaps que chegam a 40 micrômetros. Ou seja, implante conomorse trabalhando tem fendas próximas a los valores do implante hexágono externo sem trabalho, em repouso. Pero quando você faz uma carga em implante hexágono externo, sua grieta aumenta de 45 ou 60 micrômetros para 150 micrômetros, 200 micrômetros. São muitos hilos de cabelo para preencher o tamanho da grieta, ¿ok? Então, muchachos, não tem jeito. Se você faz implante tradicional e estándar, você terá contaminação microbiana. A literatura busca maneiras de solucionar estes casos. Temos medidas de alteração física e alteração química. São as duas alterações. A alteração física, a primeira alteração física são os implantes não submergidos. São implantes da companhia Straumann. Eles têm um colo metálico, onde o componente protésico fica bem arriba da encía, muito arriba da encía. Esteticamente não é belo, não é bueno, pero para higienização é mais fácil para o paciente. Pero não diminui a contaminação microbiana. A contaminação microbiana se hace da mesma maneira de los sistemas tradicionais, na altura do hueso ou abaixo do hueso. Se dá da mesma forma. Por isso, esse tipo de implante não é muito divulgado, não se acha fácil para comprar. Aqui no Brasil é muito difícil, pero existe, e como nós somos professores, nós temos que saber a história. Eu sempre falo, se você quer saber sobre alguma coisa, você tem que estudar a história, que muita coisa na natureza, ela se transforma, ela não se cria. Então, temos que estudar a história. Então, esse implante seria uma alternativa, mas não diminui a contaminação. Ele é mais fácil para o paciente higienizar, pois ele vai mirar esta cinta, esse colo metálico, e vai compreender se tem biofilme e biopelícula crescendo ali. Só por isso.
Outra alternativa são os implantes em monobloco. Esse tipo de implante, você não tem grietas, não tem fendas, pois é um implante de corpo único, não tem fendas, principalmente porque a corona protégica é cimentada acá, não tem fendas, pero temos alguns problemas. A utilização desse implante é muito difícil, porque se você errar um pouquito o ápice do implante, você irá errar muito a posição de tu corona protésica. Se você errar muito a posição acá do implante, a corona protésica pode ficar comprometida. Outra forma é que este tipo de implante, monobloco, geralmente é feito de zircônia. A zircônia não aceita desbaste, você desbastar o pilar. Então, se tem uma prótese múltipla, você não consegue o paralelismo. É muito difícil, muito difícil. Então, é uma opção, pero é pouco utilizada. Outra alternativa é a utilização da silicona de moldagem, do silicone, entre o pilar protésico e o implante. Sim, ele selha muito bem, pero a silicona tem dois problemas. Ele é um material perecedero, não dura muito, no máximo 30 dias, um mês, no máximo. E também, às vezes, devido à tua fluidez, pode prejudicar o assentamento do pilar protésico. Então, ao invés de ajudar, irá atrapalhar. Outra mudança física de los implantes são as mudanças de conexão. Ela deixou de ser plana, como hexágono externo ou interno, e agora ela é cônica em toda uma área do implante. Essa inclinação varia de 3 até 11 graus, que dá uma justa posição, uma soldagem a frio, como se fosse uma única peça. Diminui muito as grietas, pero elas não são zero. São próximas de 3, 5 milímetros em repouso. Em trabalho, ficam próxima do hexágono externo, com 40, 45 micrômetros. Então, é uma boa alternativa, pero não resolve totalmente o problema. Então, se você fala, sim, Fernando, me gusta muito de conomorse, e a partir de agora, só irei fazer cirurgia com conomorse. Mas em los pacientes que já têm instalados os hexágono externo e hexágono interno, como resolver o problema desses pacientes? Nós temos o aislamento químico, vários componentes químicos que vão diminuir esta contaminação. Todos eles são efetivos. A clorexidina é muito efetiva, é muito buena, pero todos eles têm um grande problema. Todos eles são solúveis em água, em saliva. Então, eles duram no máximo, com a prata coloidal, 30 dias. É o máximo. Se você faz só a clorexidina, 24 horas. Se você usa barniz de clorexidina, você terá 3, 4 dias. Qual relevância tem isso? Quando o paciente volta em tu consultório para fazer prevenção periódica? De 3 em 3 dias? 5 em 5 dias? Não. Vuelve uma vez por ano, 2 vezes ano, quando muito. Então, você tem que ter algum aislamento químico que dure pelo menos um ano, ou mais. Menos não funciona, não irá funcionar. Então, por que não pensarmos em alguma maneira física, em alguma maneira química, mesclar os dois, físico e químico, para poder preencher os espaços vazios, preencher todas as grietas. Uma das maneiras de se fazer isso é utilizando o ProHeal, um agente que tem ação física e ação química. Na ação física, irá llenar e selar
todas as grietas, todos os espaços vazios. E também tem ação química. Ele tem a cor amarilla. Esta cor amarilla é porque ele tem iodoform em tu fórmula. Então, tem um efeito antisséptico e desodorante. Quando você remove a tapa de implante o cicatrizador de implante, geralmente tem o mal olor. Quando você usa o ProHeal, você não tem mal olor. Não tem. 6 meses, 8 meses, 1 ano, não tem mal olor, porque tem ação química de iodoform e tem ação física, preenchendo todos os espaços vazios. Isaac Newton falava, terceira lei de Newton, 2 corpos não ocupam mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se você preenche todo esse espaço, llena, sela toda essa grieta, não tem onde a bactéria crescer, não terás biofilme, não terá biopelícula. E também tem uma ação hemostática e anti-inflamatória. Por exemplo, essa foto, eu saquei ela com 7 dias da reabertura de los implantes. 7 dias que estava instalado los tornillos de cicatrização. Observem, mira, nesta região que está muito rojo, muito inflamado e dolorido. Acá, eu não utilizei ProHeal no hilo de sutura e não utilizei o ProHeal, o tornillo de cicatrização. Então, tive uma inflamação acá, feita pela cirurgia. A cirurgia inflama a região, a incisão inflama a região, e as bactérias que estão no hilo de sutura e no tornillo de cicatrização irá inflamar muito mais esta região se você compara a esta região posterior acá, que eu utilizei ProHeal em hilo de sutura e ProHeal no tornillo de cicatrização. Então, é muito melhor esta encía. Pero daqui a 60 dias, se você hace um corte histológico de acá e de acá, é o mesmo, não tem diferença. Pero acá cicatriza muito mais rápido e com menos dolor. Acá demora muito mais e tem mais dolor. Então, se você tem uma clínica, você tem que encantar tu paciente. Todos os meus pacientes não sentem dolor acá. Acá eles sentem dolor. Então, para tus pacientes, você tem que usar este acá. Outra função do ProHeal é o efeito anti-fouling. O que é isto? O que é efeito anti-fouling? Quando você deixa um barco, seja em rio ou em mar, você tem crescimento de biopelícula, de biofilme em casco do barco. Como esta foto, acá, mira. Você tem crescimento, porque tem biofilme crescendo no casco do barco que estava presente na água do rio ou do mar. E assim se hace todos os componentes aloplásticos, todas as próteses que nós utilizamos em nossos outros corpos, você tem crescimento de biopelícula. Pode ser prótese vocal, pode ser prótese cardíaca, pode ser prótese de joelho, pode ser prótese dental, sempre que tem um material aloplástico em algum organismo vivo, você pode ter o crescimento de biofilme, de biopelícula. Se você passa o ProHeal nesta região acá, não irá crescer bactéria, não haverá crescimento de biopelícula. Este é o efeito anti-fouling do ProHeal. Não existe nenhum material na literatura que faça este efeito. Ele protege todas as suas próteses. Então, claro, o paciente tem que higienizar, tem que escovar os dentes, passar o hilo dental, tem. Pero em alguma região que ele não tem acesso, o ProHeal evita o crescimento microbiano devido ao efeito anti-fouling.
principalmente en términos cervicales de los provisorios. Entonces, Fernando, usted está me hablando sobre el ProHeal, mas ¿cuánto tiempo dura el ProHeal? ¿Cuánto tiempo él irá a hacer efecto en la boca del paciente? Sinceramente, yo no sé cuánto tiempo él irá a durar, pero tenemos una investigación de control de 5 años, 5 años, onde foi um ensaio clínico aleatório, doble ciego, split mouth. 50 pacientes receberam 176 implantes, todos cerrados da mesma forma, tornilho, teflon e resina. 79 foram hechos dessa maneira. E em 97, pusemos o ProHeal ao redor do tornilho. Passamos por ProHeal no tornilhos, levando os tornilhos com ProHeal, teflon e resina. Depois de 5 anos controlando essas próteses atornilhadas, foi avaliado inflamação ao redor da coroa, fístula ao redor da coroa, afloramento do tornilho e mau olor. Dos 79 implantes feitos de maneira convencional, 52 implantes tivemos um desses sinais clínicos aqui. E dos 97 implantes feitos com ProHeal no tornilho, depois de 5 anos, não houve nenhum sinal clínico desses avaliados. Então, pelo menos 5 anos, o ProHeal irá fazer efeito. Pero, antes disso, o paciente irá volver para fazer o controle periódico. É normal, uma vez ao ano, ou até uma vez a cada 2 anos, dependendo do paciente, não tem problema. Você pode trocar o tornilho e sempre aplicar o ProHeal. Você tem segurança para trabalhar, muito mais segurança para trabalhar. Ah, Fernando, mas você está me falando que ProHeal é feito com iodofor. E paciente que é alérgico a iodo? O paciente que come um camarão? Não sei se habla camarão em espanhol. Desculpa. Se você come o camarão, você pode ter uma reação alérgica. E essa reação alérgica do camarão é por conta de iodo que está na casca do camarão, shrimp. Não sei como se habla em espanhol, me perdoe. Em inglês, shrimp, e em português, camarão. Para você terem uma ideia, aqui no Brasil, todo sala de mesa, todo e qualquer sala de mesa, tem iodofor em sua fórmula, tem iodo acá. Por quê? No Brasil tinha muita incidência de bócio, muita incidência da moléstia bócea. Então, se colocou, se aplicou iodo no sala de mesa. Então, não tem mais bócio no Brasil. E uma pelisca de sala de mesa, só uma pelisca de sala de mesa, tem muito mais iodo, muito mais do que todo o vidro, a seringa del ProHeal. Então, hablamos acá no Brasil. Se tu paciente usa sala de mesa normal e não tem reação alérgica ao iodo, você pode utilizar ProHeal, que também não terá reação alérgica, pois é muito pequena a quantidade de iodo em la fórmula. Como se hace a aplicação del ProHeal? Temos que levar o ProHeal para dentro de los implantes, para o orifício da hembra del implante. Pero nunca podemos colocar diretamente em implante, porque o ProHeal não adere em nada que está molhado, nada que está úmido, não adere. Então, sempre o macho da conexão está seco em tu mão. Então, pode passar etapa implante, o pilar de cicatrização, o pilar de próteses protésica e nos parafusos das próteses atornilhadas. Sempre no macho das conexões, sempre no roscado, na rosca das conexões. Como se aplica o ProHeal? Para não ter infecção cruzada, pode colocar um pouquinho em uma placa de Petri ou um pouquinho em dorso da luva.
Quando está se cerrando a cirurgia, se coloca um pouquinho em dorso de luva e pode-se girar todo o cicatrizador, todo o pilar de cicatrização, ou então todo o tapa implante, e depois se leva em boca. E sempre tem que colocar com um pouquinho de excesso, sempre excesso, para si não ficar espaço vazio, sempre sellar todos os espaços vazios. Ok, Suelen respondeu para mim que é camarão, graças. Removemos todo o excesso depois, pero não tem problema se ficar excesso. Não atua nossa integração, não tem problema, porque você não quer que cresça o hueso arriba del tapa implante. Você quer que cresça alrededor, não arriba. Então, um pouquinho a mais de ProHeal não irá fazer mal, não tem problema. O tornillo de cicatrização se hace da mesma maneira, pero usted pode passar em todo o tornillo, todo o cuerpo de tornillo. Muchachos, tem alguma dúvida? Se quiserem, podem mandar chat ou então abrir o microfone, não tem problema. Estou aqui para dialogarmos. Se você tem uma prótese atornilhada hexágono externo, uma prótese muito convencional e muito normal que se faz aqui no Brasil, mais de 50% das próteses aqui no Brasil se hace hexágono externo. Pode ter uma encía muito bela como essa aqui, muito saudável como essa aqui, utilizando o ProHeal na ucla da prótese e no tornillo que irá segurar essa prótese. Se hace uma prótese protocolo de Brennemark, você pode colocar na ucla em toda a superfície da prótese que está em contato com a encía, toda ela para ter o efeito anti-fouling. E claro, também no mini tornillo. Às vezes, o êxito pode ser medido com pulgadas. Por exemplo, esta carreira de caballos. Este caballo chegou algumas pulgadas à frente do segundo caballo. Pero o primeiro caballo recebeu um prêmio de $15.000 e o segundo caballo recebeu um prêmio solo de $5.000. Isso quer dizer que o primeiro cavalo é 3 vezes mais rápido que o segundo? Não. Na vida, pequenas diferenças de desempenho trazem grandes diferenças de resultado. Sempre. E nos outros casos, como cirurgianos, o sucesso não é medido em pulgadas. Quem dera que fosse. O sucesso é medido em milímetros. Então, se você tem um caso como esse, é muito difícil, muito difícil, porque é uma hembra, é uma mulher com um sorriso gengival lá em cima, mostrando sorriso gengival, e só um implante a se fazer. Sempre que você puder trabalhar aos pares, os 2 centrales, os 2 laterais, é muito mais fácil do que trabalhar solamente um. Pero não podemos escolher qual tipo de cirurgia que irá aparecer em tu clínica. Você tem que fazer o que aparece. Então, uma paciente, uma mulher jovem, mostrando lá em cima quando faz tu sonrisa. E fizemos esse implante. Depois de 4 anos, ela voltou ao consultório chorando muito. Fernando, não estou feliz com minha sonrisa, porque quando eu faço uma sonrisa, tem um escuro aparecendo, um metal aparecendo no meu dente.
resolve esse problema para mim. Como solucionar esta questão? Eu poderia ter errado nesse implante aqui. Se eu tivesse feito esse implante muito vestibularizado, poderia acontecer isso que aconteceu. Poderia, se eu tivesse feito o implante muito vestibularizado. Mas não, o implante foi bem posicionado. Segundo motivo, se o paciente faz uma guia anterior e só pega no implante, faz a guia e só pega no implante, poderia causar essa perda óssea aqui. Poderia, mas não foi o caso. A guia estava nesse dente aqui, ó. A guia anterior, a guia incisiva, estava nesse dente. Então, não foi fator biomecânico. Também não foi fator sistêmico, pois a paciente é jovem e não tem nenhuma moléstia sistêmica. Então, o que aconteceu aqui? Contaminação microbiana na luz do implante. Eu não passei ProRio na corona definitiva dessa paciente. Não passei ProRio na corona, nem no tornilho dessa prótese. Não passei. Então, depois de 4 anos, apareceu essa situação aqui. Para resolver isso aqui, eu vou passar o ProRio e vou fazer outras coisas mais, como enxerto de conjuntivo. Vou trocar essa corona, porque a cor acá é muito fácil, é B1, muito fácil essa cor. Pero a opacidade é muito difícil. Você igualar a opacidade desta corona com este dente é muito difícil. Pero troquei essa corona. Fiz o enxerto de conjuntivo acá e depois troquei essa corona. E, claro, passei ProRio aqui no componente protésico e no tornillo de cicatrização. Muchachos, não estou falando que eu resolvo isso com ProRio. Não, é mentira. Você não resolve isso com ProRio. Você resolve isso com enxerto de conjuntivo. Você coloca um provisório, condiciona lá em encía e depois se hace a corona definitiva. Pero para você evitar este acontecimento, sim, para evitar, você pode passar ProRio, que sim, irá evitar. Pero tem que lembrar, posicionar bem o implante, não te guia solo em implante e outras coisas mais. Doenças moléstias sistêmicas, como falei com você desde o começo da aula. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta de Edson acá. A aplicação do gel para o implante faz que o orçamento do paciente incrementar? Pero, buena pergunta, Edson. Muitas pessoas ficam perguntando quanto custa isso. Deve ser muito caro, porque realmente é muito bem e funciona muito bem. Pero é muito barato. Para você ter alguma ideia de quanto custa uma dose, não toda a seringa, só uma dose, é próxima a 30, 40 centavos de dólar, uma dose. Muito barata. E uma seringa inteira custa em torno de 15 a 20 dólares acá no Brasil. Se você depois tiver interesse, eu vou deixar o WhatsApp acá. Ainda não terminei, não encerrei minha aula. Ainda quero falar mais 2 temas pequenos, pero são 2 mais. Vou falar um pouquinho mais, mas vou deixar meu WhatsApp pessoal, se alguém quiser fazer alguma investigação. E vou deixar o WhatsApp de ProRio, que as pessoas também podem entrar em contato e se juntar várias pessoas, podemos mandar para a casa de Janete, para a faculdade, e você dividem lá na universidade. Mas sim, é muito barato, muito chapo, em torno de 15 a 20 dólares a seringa, e a doses em torno de 30, 40 centavos de dólar. Acá no Brasil, eu não trabalho sem ProRio. Todos os meus casos eu faço com ProRio. Pero alguns doutores, Edson, cobram do paciente a revisão periódica. Por exemplo, cobra 100 dólares a revisão periódica normal e 200 dólares a revisão periódica com ProRio.
Não me gusta disso, porque eu não quero ter problema. Para você ter problema, basta um problema, você não irá dormir bem. Então, para todos os pacientes que têm o implante, eu aplico o ProHeal. Eu pude responder tua pergunta, Edson? Depois você deixa acá se eu conseguir responder tua pergunta, se é isso mesmo, ok? Mais dois temas pequenos que eu quero falar com você. É sobre controle microbiológico em hilos de sutura multifilamentado. De nada adianta você fazer a melhor cirurgia, manteve toda a cadeia séptica, usou melhor implante, melhor posicionamento, você sai feliz. Foi muito bela a cirurgia, estou muito bem, está muito legal. Pero a cicatrização dessa cirurgia, se você faz uma extração de terceiro molar, o paciente não quer mirar a herida cirúrgica. Ele não gosta de mirar a ferida cirúrgica. Então, ele não vai sanitizar a sutura da herida cirúrgica. E pode ocorrer o crescimento, a adesão de biopelícula, de biofilme, em lo hilo de sutura. Principalmente se você usa algum hilo multifilamentado. Algodão, seda, catgut, marsilene, Vicryl, seda. Todos esses fios são multifilamentados. Se você tem vários filamentos, mais uma vez, se você tem vários filamentos, você tem espaço vazio. Se tem espaço vazio, tem algum lugar para as bactérias crescerem. Compreende? E quando essas bactérias crescem em tu hilo de sutura, quando elas crescem em tu hilo de sutura, você pode ter o efeito de mecha de vela. A bactéria que está do lado de fora da herida cirúrgica pode entrar para dentro de tu herida cirúrgica. Então, se você fez um enxerto, você pode perder seu enxerto. Se você faz uma extração de terceiro molar, você pode ter uma alveolite. E existem vários hilos de suturas que são utilizados. Existe um hilo de sutura que é monofilamentar, que é o nylon. O nylon não cresce biofilme. Por que nylon não cresce? Porque não tem espaço vazio. Sí, tem espaço vazio em no. No de lo nylon, você tem. Acá tem crescimento. Pero todo o fio não tem porque não tem espaço vazio. O fio mais utilizado em todo o mundo é a sutura de seda, porque a seda é barata, o custo é muito baixo, a seda não molesta o paciente, é boa para o paciente, o custo é muito baixo, é fácil de você fazer o nó e a sutura, pero existe o problema de aderência de biopelícula, de biofilme. A literatura busca maneiras de solucionar esse controle microbiológico nos hilos multifilamentados, principalmente a seda. O nylon é bueno, pero o paciente reclama muito, que molesta muito, machuca muito a língua, a encía, machuca tudo. O paciente não gosta. Não me gusta de nylon porque molesta o paciente. Para usar me gusta, mas para paciente não. Então, eu sempre uso seda. Como seda é a preferência de todos os cirurgianos no mundo, sempre há alguma investigação para saber qual desses se hace melhor controle de biofilme. Até este acá, peróxido de hidrogênio, triclosan, cetilpiridina e clorexidina. Todos estes são colutórios bucais. O paciente pode fazer o uso desses colutórios. Pero todos eles só são efetivos quando as bactérias estão soltas em la boca. Quando elas já estão presas ao biofilme, nenhum desses colutórios irão funcionar. Eles não removem biofilme. O que remove biofilme? Ação mecânica. Você tem que escovar, tem que passar o hilo dental, tem que passar uma haste flexível por cima da sutura para remover o biofilme.
tem que ter alguma ação física para remover. Acá não funciona, não remove biofilme. Pode evitar a formação, mas não remove o biofilme. O iodo de polivinilpirrolidona iodado, sim, eles podem funcionar, mas você tem que esfregar a região. E muitas vezes o paciente não quer nem mirar a região, porque está nervoso, não gosta, está doendo, está com dolor, está rojo, está inchada, então não consegue fazer. Mas uma vez, por que não nós preenchermos os espaços vazios dos hilos de sutura, seja algodão, seja seda, seja catigu, qualquer fio multifilamentado, você pode sellar todo o espaço vazio do fio com o ProRio. Será que funciona? Vou mostrar também uma investigação publicada na Triple Wall. Este periódico é um dos 8 periódicos mais importantes do mundo para odontologia. Para outras áreas tem outras categorias, mas para odontologia é a 8ª revista mais importante periódico do mundo. Onde foi feita uma pesquisa, uma investigação muito simples. Foram feitas 40 cirurgias. Em 20 se hace a cirurgia com a sutura de seda normal, como todos nós hacemos. Pero outras 20 pacientes se hace a sutura passando ProRil na sutura de seda. E se coletou uma amostra, 3 dias, 5 dias, 7 dias e 15 dias. Às vezes, para extração de terceiro molar, deixamos a sutura por 15 dias. Então, coletamos 15 dias após para ver a quantidade de crescimento de bactéria, formação de biofilme, de biopelícula. Como se faz a aplicação de ProRio e fio de sutura? Nós não devemos umidificar o fio sempre seco, não passar em soro, solo seco e ProRio com 2 dedos, polpa digital, 2 dedos, se puxa todo o fio de sutura. Acá temos 2 benefícios. Não irá crescer bactéria, não irá crescer biofilme, biopelícula, na sutura de seda. E para você fazer tu sutura, irá deslizar no porta-agulha. Às vezes, o fio de sutura agarra no porta-agulha, porque o sangue coagula no hilo de sutura e ele agarra no porta-agulha. Agora, como o hilo não tem espaço vazio, não irá absorver sangue e ele não irá coagular dentro do hilo. Outra dica é passar um pouquinho de ProRil ou anestésico tópico na punta de tu como se chama em espanhol? Agora não me recorda. Tu porta-agulha, tu porta-agüero. Tu passa ProRil ou então pode passar desculpa. Fiquei pensando nisso e me perdi. Você pode passar anestésico tópico ou o ProRil para deslizar mais do hilo de sutura. E depois, para remoção desse hilo de sutura, o paciente não sentirá dolor, porque não tem a bactéria no local, a inflamação é menor, então irá recuperar, irá regenerar mais rápido do que o normal. Quando fazemos a comparação de um antisséptico, se ele irá crescer ou não micro-organismos, nós temos que comparar se essa diferença é próxima ou maior que um logaritmo, que um múltiplo de 10. E podemos observar que os pacientes que não utilizaram ProRio no fio de sutura cresceram 3 logaritmos, 3 zeros a mais do que o paciente que utilizou o fio de seda com o ProRio. E se nós compararmos o paciente com 3 dias usando fio de seda normal, sem ProRio, cresceu doble de bactérias do que 15 dias usando fio de seda com ProRio.
Olha tu seguridade para trabalhar, muito mais seguro. E num custo muito pequeno, como falei com Edison agora há pouco, em torno de 40 centavos de dólar, você pode assar o ProRill no tu fio, tu hilo de sutura e não terá crescimento de micro-organismos. Estatisticamente, a quantidade de bactéria cresceu sem ProRill e com ProRill, muito diferente, e valor de P também. O Rafa é melhor do que eu em estatística, fez muita estatística para mim aqui no Brasil, muitas graças, Rafa. Quanto mais próximo de zero, menor a chance de eu estar enganado que as hipóteses são iguais. Então, quanto mais próximo de zero, melhor foi o desempenho do ProRill. E podemos observar que para todos os dias foi muito próximo de zero. Isso quer dizer que ProRill é muito bueno, funciona muito bueno para preencher os espaços vazios e não ocorre crescimento em los hilos de sutura. E por último, outro ponto para nós protesistas, los dentes temporales, los provisórios dentais. Você pode pedir de tu laboratório um provisório guapo, belo como esse, pero la cervical, você tem que fazer uma remodelação. Se hace uma remodelação com resina acrílica, pó e líquido. Se hace uma nova medida de pó e líquido acá para você poder moldar este dente temporal em tu paciente. Se chama técnica de Nilo. Se hace la modulación con pó y líquido, se hace la modulación de la resina. Como no tiene una proporción correcta de pó y líquido, usted cuando toma presa en la resina acrílica, fica com várias grietas, várias fendas. Essas grietas chegam a ter 500 micrômetros de tamanho. Vocês lembram o tamanho das bactérias que eu falei com vocês? De 0,2 a 5 micrômetros. E aqui eu tenho fendas que chegam a ter até 500 micrômetros. Então, são muitas bactérias que ficam presas aqui, muitas. Por isso que quando você tira do provisório, tem mau olor. É muita bactéria presa nesses orifícios. Por isso, os provisórios que são mais blancos, depois de algum tempo em boca, eles ficam mais amarillos, porque o acrílico irá absorver todos os corantes da boca. Então, quando você passa ProRill, o término cervical de los provisórios, mesmo sendo dentro da encía, não tem problema, é melhor. Serra provisório sobre diente, provisório sobre os implantes, implante parafusado, atornilhado, implante cementado, não tem problema. Sempre que tenha provisório, você pode passar ProRill em cervical do provisório. Acá você não terá a formação de biofilme. Você faz uma proteção. Essa microscopia mostra a proteção que fazem todas as fendas de los provisórios. Então, você não terá coloração do provisório, não vai ficar amarillo, não, e também não terá mal olor, não tem mal olor. É uma coisa melhor. Quando você remove tu provisório, irá colocar todo o hilo para depois fazer uma moldaje. Quando você irá poner tu hilo, não irá cicatrizar a encía, porque ela está muito saudável, está muito buena, ela está rindo para você. É muito bueno trabalhar assim. Não tem sangramento quando você faz tu hilo para fazer uma moldagem depois. Como se hace lo ProRill nos provisórios? Provisório sobre um implante, um pouquinho de excesso, se passa em todo o término cervical. Muitas pessoas perguntam, Fernando, posso cementar o provisório com ProRill? Não, não. ProRill não toma presa. ProRill não toma presa. Ele sempre irá ter esse aspecto de gel. Não toma presa. Então, passa até o ProRill solo em término cervical
Y dentro de lo provisorio se hace la cimentación normal que tú haces. Puede ser hidróxido de calcio, puede ser óxido de zinco, no tiene problema. O que quisieres utilizar no tiene interacción. Tu cimiento irá a tomar presa normalmente. Aunque lo cimiento está dentro del provisorio, y lo ProRio está solo en la superficie cervical del provisorio. No tiene problema. Yo quería dejar una mensaje para usted. Es lo que creemos que sabemos que nos impide de aprender más. Yo espero que possa ter contribuído com alguma coisa para você. Tenho muito prazer em estar aqui. Eu queria agradecer muito a invitação da Janete e do Rafa. Me gusta muito, são grandes amigos. Moramos por 2 anos juntos acá no Brasil. Demos a chave de nossa clínica para eles. Eles trabalharam conosco acá e tenho um carinho enorme. Pode sempre contar conosco para investigações, para outras aulas e espero brevemente ver todos vocês. E vou deixar aqui os meus contatos com vocês. Esse QR Code que está aí seria para baixar a minha aula, mas algumas pessoas não estão conseguindo baixar. Eu vou pedir para a Andrea deixar aqui no chat para vocês 3 PDFs que vocês vão ter mais ou menos o resumo da minha aula, tá? A gente consegue ter o resumo da aula nesses PDFs que a Andrea vai mandar para vocês aí. O professor Reinaldo está agradecendo, agradeço muito, professor. Tenho um carinho enorme pelo professor Reinaldo também, é um grande mestre meu, mora no meu coração também. Obrigado, professor, pelo carinho. Quem tiver interesse em saber mais sobre o ProRio e outras pesquisas científicas também, é só entrar nesse site aqui, ó, biomacmed.com.br. Aqui vocês irão achar quase todos os artigos que eu falei na aula. Alguns os autores não liberam, mas a grande maioria você consegue baixar em PDF nesse site, que é o site do fabricante do ProRio. Acá é meu WhatsApp, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um vídeo, uma foto, uma pergunta. Estou à disposição. Esse é meu Instagram pessoal e Facebook eu não tenho mais, mas tenho o Facebook da BioMacmed. Acá, quem tiver interesse, é só tirar uma foto. E questão de valores, o Edson perguntou mais cedo na aula. Aqui no Brasil, o ProRio tem 2 tamanhos. Tem um tamanho de 500 miligramas, que é esse menor, que custa aqui no Brasil $20. E hoje, se vocês quiserem entrar em contato com a Andrea, ela pode fazer por $16, que é uma parceria que eu fiz com a Janete e com o Rafael. E o tamanho grande, que é de 1 grama, vem o dobro da outra, aqui no Brasil, ele custa $28 e para o evento ele está custando $24. Eu vou deixar o WhatsApp da empresa com vocês, é esse telefone aí, o 55 do Brasil, com 32, e pode mandar o WhatsApp que a Andrea, que está até aqui no site assistindo, no chat assistindo a aula, ela vai entrar em contato com vocês. Agradeço de coração, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e contem sempre comigo, tá, Janete? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por pasarnos tus experiencias, tus conocimientos, las investigaciones que se han realizado en base a este tipo de lesiones, de patologías y usar productos, ¿no?, que beneficien a nuestros pacientes. Eso es lo que queremos como profesionales y expertos en el área de la salud bucal. No sé si hay preguntas o en todo caso, siempre los colegas de aquí tenemos dudas de repente después de ver la información, de ver las grabaciones, y te puedo, si no es mucha molestia, direccionar esas preguntas para que puedas directamente luego responder a los docentes, ¿no? Sí, sí. Bien, en todo caso, agradecemos al doctor Fernando Cruz por su brillante exposición. Déjame aquí, por favor, Fernando, poder compartir
pantalla. No sé si, a ver, es en nombre de nuestro señor decano, te hago extensivo esta carta de agradecimiento por tu brillante ponencia al doctor Fernando Cruz, firmado por nuestro señor decano, el doctor Carlos Enrique Cava Berjú. Agradecerte nuevamente, Fernando, por todo tu tiempo, ¿no? Tu tiempo, tu clase, tu aula, que lo has plasmado muy didácticamente. Ya sé que te gusta la gaseosa, la Inca Kola, así que Sí, cuando me nos gusta veamos, mucho. Dios mediante, te llevo tu Inca Kola, no hay problema. Inca Kola e Tifa, me gusta mucho. Sinto muita falta de Tifa e de Inca Kola. E peço Sí. perdão pelo mi linguagem espanhola. Muito tempo que estuve aí, então não estava muito bem, não. Bien, bien, Fernando. Entonces, con eso compartimos con los estudiantes, con los colegas y también contigo vamos a compartir el link para que con eso podamos conversar. Muchas gracias, Ok, Fernando. ok, muitas graças.